Uma porta para um outro mundo se estendia diante de um rapaz chamado Yuya. E cara, era um cara que foi brutalmente intimidado durante toda a vida dele e sofreu muito bullying. Essa realidade alternativa que apareceu no outro mundo, né, concedia a ele um acesso a todos os tipos de coisas que você pode imaginar. Como por exemplo, habilidades muito sinistras e um portal também que permitia que ele viajasse entre os seus mundos antigos e o mundo novo. Uma baita história que tá chegando pra gente aí em anime na temporada de abril de 2023. Então vem comigo pra gente dar uma conferida em tudo que vai rolar no início dessa história aí. Fala seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Tenjou Yuya, cara, um garoto normal no ensino médio que estava sofrendo bullying no colégio. Isso não era um desenvolvimento inclusive recente, tá? Tinha sido assim, ó, muito tempo. Desde o jardim de infância ele sempre sofreu isso. Não importa o quanto ele pedisse para as pessoas pararem, cara, eles achavam isso mais engraçado e aumentavam mais ainda as coisas que ele fazia. Garoto, é complicado, é uma situação pesada, né? E cara, não importa o quanto ele contasse pros professores também, tá? E eles não ajudavam em absolutamente nada. Pelo contrário, acabavam dizendo inclusive que o Yuya é quem ele estava errado por conta disso tudo. E isso não ficava apenas na escola não, mas chegou ao ponto até dos próprios pais dele não darem carinho pra ele, a própria família dele tava nem aí. Logo depois que ele nasceu, os pais pensavam que ele seria uma criança fofa e tal, afinal de contas o Yuya era o primogênito da família, o primeiro. Só que galera, com o passar do tempo eles acabaram desistindo desses pensamentos aí, isso porque o Yuya foi ficando cada vez mais feio, entre aspas, com o tempo, independentemente do que eles fizessem. E olha só, embora ele comesse apenas uma quantidade normal de comida, o corpo dele começou a engordar cada vez mais. E aí você pensa logo, né? Pô, vai fazer uns exercícios, garoto, sai disso daí. Mas ele fez. Ele fez os exercícios e continuou aumentando de peso, engordando, né? Não dava. O seu corpo era como se ele tivesse se auto-ridicularizando, entendeu? Entrando num estado horrível. Então, o afeto dos pais estava desaparecendo completamente. A razão que, quando foi o estopim para isso, foi quando os irmãos gêmeos nasceram dele, né? Ele tinha um irmão e uma irmã. O tratamento deles com o próprio Yuya mudou completamente. Mas ainda assim tinham pessoas que eram gentis com ele também. Principalmente uma, que era o avô dele que já tinha falecido. Ele estava sempre viajando e voltando com várias lembranças peculiares e raramente estava em casa, só assim ele recebia muito mais carinho do que os outros gêmeos. Bem, quando você pensa sobre isso, esse resultado era meio óbvio, né? O Yuya saiu de casa e resolveu então morar na casa do avô. Ele não tinha muito patrimônio, né? O avô dele não deixou muita coisa pra ele. O Yuya não recebia dinheiro dos pais, porque os pais estavam nem aí, deserdaram o garoto. Mas mesmo assim o seu avô tinha dinheiro suficiente para ele conseguisse entrar numa escola secundária, né? Se integrar e terminar o curso do ensino médio. Graças ao seu avô, então, o Yuya conseguiu pagar a entrada e também as mensalidades. Mas as outras despesas de vida, né, da casa deles e tal, eram estritas, cara. Ele tinha que fazer tudo, assim, apertadaço. E só que ele tinha que trabalhar também num trabalho de meio período, né? Só que um belo dia, ele foi pra escola e foi espancado por vários garotos. Ele foi ridicularizado por todos eles lá. A essa altura, a gente pode dizer que cerca de 20 pessoas se reuniram. E o Araki, que era o valentão da parada, inclusive era mais novo do que ele, começou a tirar a roupa do Yuya. Ele até resistiu desesperadamente, implorou para que ele parasse, só que ainda assim ele foi lá e espancou o garoto de novo, não tinha mais jeito nenhum, ele simplesmente teve que aceitar isso tudo calado. O Araki riu triunfante nesse final, e assim o Yuya foi nocauteado por um único golpe depois. E quando ele acordou não tinha mais ninguém por perto, a lua já flutuava no céu, ou seja, era de noite. Quando ele verificou todos os pertences, o que tinha acontecido, cara, eles roubaram um pouco de dinheiro do moleque ainda, rasgaram o livro dele, jogaram fora e tinha água lamacenta derramada nas roupas dele. O Yuya chorou amargamente na hora, tão tomado pela autopiedade que chegou até a ser doloroso, cara. Até, pô, realmente é um caso que não pratiquem bullying, crianças. Exatamente, isso é feio, é ruim, isso só prejudica as pessoas. Então, ele foi lá e perguntou pro seu próprio avô: o que eu devo fazer agora? Superando esses tempos, então, um pouco mais à frente, né, passando por esses momentos difíceis, o Yuya agora estava desfrutando plenamente de um raro período de recuperação dele. Depois que a cerimônia de formatura do ensino médio acabou, rolou basicamente uma pequena pausa antes de começar o ensino médio, e nessa pausa foi quando ele perguntou se ele deveria fazer algum treinamento muscular, embora não achasse que isso mudaria alguma coisa. O Yuya então tinha muitas coisas para se preocupar, mas primeiro ele precisava encontrar um novo emprego de meio período, né? Porque nesse momento que ele foi espancado, ele acabou sendo mandado embora porque ele chegou atrasado no emprego dele lá.
De qualquer forma, por enquanto ele tinha um pouco de tempo de sobra, então ele decidiu limpar a casa pela primeira vez depois de muito tempo. Embora ele frequentemente fizesse limpezas leves, né, porque necessita de limpeza, uma limpeza completa tirava muita sujeira, né, limpar todos os cômodos, faxina zona mesmo da casa. E a casa era muito grande, então seria muito difícil limpar todos os cômodos adequadamente sem uma oportunidade como essa. Só que durante a limpeza, cara, ele teve um surto de depressão, nossa, gigantesco. Ele foi até a pia para repor a água do balde e ali, querendo ou não, ele pôde ver o próprio rosto dele de reflexo no espelho. Por conta disso, um ressentimento acumulado dentro dele começou a transbordar e o Yuya começou a gritar, a socar o espelho várias vezes, com raiva, com ódio, tentando desesperadamente apagar a imagem da frente dele, porque ele mesmo não se sentia bem olhando para si. Ele continuou batendo muito tempo depois e o punho dele estava sangrando, coberto de sangue, pingando no chão, e com o espelho quebrado agora, ele conseguiu se acalmar um pouco, fica mais tranquilo. Mas assim, mentalmente ele ainda tava um nevoeiro, tá ligado? Frustrado então com essa própria impotência, ele bateu na parede com muita força. Só que nesse momento que ele bateu na parede, de repente, a parede girou, como se fosse uma porta secreta numa mansão ninja, e revelou um quarto que o Yuya não fazia ideia de que existia na casa do avô. Acontece que essa era uma sala onde o avô colocava muitas das coisas que ele colecionava quando voava ao redor do mundo e trazia para casa. Só que quando ele estava olhando maravilhado para os bens lá obtidos de todo o mundo, de repente ele teve uma sensação um pouco estranha. Era como se alguma coisa estivesse chamando ele para algum lugar. Lá também tinham várias coisas, como máscaras, né, de Oni, cubos vermelhos do tamanho de bolas de basquete. Embora o Yuya não soubesse o princípio por trás disso tudo, também tinha algumas pedras estranhas flutuando em torno de um pedestal gigante, mas muito estranho para ele. Então ele encontrou no fundo uma porta. No momento que ele abriu essa porta, que ele chegou perto dessa porta, essa estranha sensação que ele estava tendo foi ficando mais forte. E ele lá dentro dessa porta aí tinha uma sala desconhecida. Era literalmente decorada de forma semelhante a uma casa de toras, uma casa antiga, com uma grande mesa de cadeiras e madeira lá, né, e um armário de madeira também. Era literalmente uma outra casa, digamos assim, né? E também existiam armas, como espadas, machados, tudo empilhado em montanhas. Então, algo como uma placa translúcida apareceu de repente na frente do Yuya, mostrando várias habilidades sendo desbloqueadas nesse momento. Lá, algo como mensagens de jogo foi exibido, e por enquanto ele se levantou e voltou para casa e verificou a porta novamente. A única coisa atrás da porta era apenas a parede da casa. No entanto, através da porta, quando ele atravessava, tinha uma sala desconhecida com uma casa literalmente incrível, que se estendia até o outro lado, mas na verdade ela era uma porta que apareceu de repente na Terra e levava ele para algum outro mundo. Tá ligado? Mesmo os deuses não sabiam por que essas portas apareciam ou como elas apareciam. O destino era totalmente desconhecido, e assim que você cruzasse para um mundo diferente, o local se tornava fixo. Aqueles que se tornaram mestres da porta, né, nesse mundo, podem manipular várias funções. A porta era algo indestrutível e existia também uma restrição de entrada, ou seja, somente aqueles especificados pelo proprietário podem passar pela porta. Em outras palavras, mesmo que alguém encontre esse lugar, não dava para ir mais longe do que isso. Além disso, alguém que tentasse roubar essa porta também, ela voltaria para o Yuya de qualquer forma. Então, tudo começou a se ligar. Por que será que o avô dele viajava tanto e sempre ficava do lado de fora? Porque ele usava muito essa porta, ele era o mestre da porta antigo. Então tudo começou nesse novo mundo do Yuya, como Tenjou Yuya sendo nível 1, possuindo todos os atributos, poderes e habilidades no nível 1 também. A área além da janela da casa que ele estava era densa em árvores, o que ele começou a estranhar, porque a casa onde ele morava não tinha nada a ver com uma área montanhosa, cara. Ficava em áreas residenciais e normalmente dava para ver carros passando para lá e para cá, tanto na frente quanto atrás do estacionamento. No entanto, essa cabana estava completamente cercada pela floresta, e como qualquer pessoa, ele achou que, essa janela podia ser apenas uma imagem super realista, falsificada, sei lá, mas quando ele abriu a janela, ele teve que abandonar esse pensamento, porque o ar puro fluía nos seus pulmões, ele conseguia sentir, o que não dava para imaginar respirando dentro de uma cidade, né? A gente sabe, quem vive em cidade sabe qual é a diferença disso. Não se ouvia barulho nenhum de carro, nem tinha barulho de construção, só o
o silêncio tranquilo da floresta. Fechando a janela então e olhando ao redor da sala novamente, o Yuya notou um papel em cima da mesa. E esse papel, que estava escrito lá, resumia o seguinte: o antigo proprietário dessa casa decidiu se separar, dessa cabana, justamente porque a sua vida estava acabando, estava chegando ao fim. E como ele não tinha uma família, se alguém encontrasse essa casa, ele daria a propriedade a essa pessoa junto com tudo que estava dentro da casa. O registro de propriedade também foi atualizado de alguma forma, com o poder da magia, e de certa forma aí, que não seria possível que ninguém além do dono entrasse nessa casa, quem seria o dono agora era o Yuya. Tinham tantos tipos de armas, tudo espalhado por todos os lugares, e o Yuya, sendo o dono, agora ele tentou pegar, lógico, a primeira espada que ele viu. Obviamente que a sua força física era muito baixa, então não dava para ele conseguir segurar pelo menos uma espada, era quase o suficiente para a espada fazer ele cair no chão. Então a ideia era ele fazer um treinamento completo para que ele conseguisse suportar essas espadas de forma esplêndida. Era uma espada de 2 gumes que brilhava muito, era como se tivesse acabado de ser polida. Era uma Omni Sword, que ele usou a sua habilidade de avaliação para saber o que era, E era basicamente o auge de todas as espadas. A lâmina permanece brilhando, sem manchar, independente do que seja, e a borda é sempre perfeitamente afiada. Diz inclusive que ela é capaz de cortar qualquer coisa, mas isso depende logicamente do empreiteiro. Então quando ele saiu e tentou balançar essa espada do lado de fora, o Yuya liberou a Swordsmanship 1, habilidade para lidar com espadas. Os números representantes a proficiência com o valor mais alto de 10 foram liberados. Em outras palavras, agora ele era um super iniciante quando se tratava de manusear uma espada. Inspirado então pela curiosidade, ele colocou a espada de volta onde estava e saiu para o jardim com todas as outras armas para poder ver cada uma, vendo uma por uma ali. Como resultado, avaliando uma por uma, ele começou a ter a sensação de que alguma coisa, tudo que ele pegasse, seria um item incrível. Ele começou pela lança absoluta, a única lança que excede a lança divina. Dizem que essa lança inclusive pode perfurar qualquer coisa, dependendo do empreiteiro. E essa lança não pode ser quebrada. Se você arremessar ela, ela sempre atingiria o seu alvo, independente de onde ele esteja, e retornaria para sua mão. A Death Sight também, que era uma foice que poderia até matar o deus da morte, cara. Dizem que ela é capaz de cortar qualquer coisa também que o empreiteiro quiser, e qualquer existência cortada por essa foice, por menor que seja, daria uma ferida fatal. A terceira foi a Manopla do Infinito. Não apenas aumentaria o poder de ataque dele, mas também pode ser usado para uma proteção. O golpe dela é basicamente igual a ataques infinitos, você fica atacando infinitamente. Depois veio o Arco Sem Forma, o arco final sem forma física. Dependendo da vontade do contratante, ele pode produzir um número infinito de flechas para poder atirar, dizendo que as flechas são capazes de disparar dando a volta no mundo, Você pode atirar em qualquer lugar do mundo e atingiria absolutamente qualquer alvo que você desejasse, no estilo Makoto que a gente gosta, Naquele estilão, não erra uma flechada. E por aí vai, Tinha um número considerável de armas lá, mas ele conseguiu inclusive tocar em todas as armas. Só que mesmo assim, ele acabou que não subiu de nível, ele apenas ganhou mais habilidades, incluindo uma habilidade muito roubada, que seria a verdadeira arte marcial. Um estado que só pode ser alcançado por aqueles que aprenderam todas as armas e artes de combate corpo a corpo desse mundo. E agora ele poderia dominar de fato todas as armas e o combate corpo a corpo. Depois disso, o Yuya tentou arrumar todas essas armas espalhadas lá fora, quando ele lembrou que tinha adquirido a habilidade de caixa de item, que ele podia guardar esses itens aí, então ele decidiu usar isso. Depois então ele continuou com os seus negócios, sem problema nenhum, jogando essas armas espalhadas uma depois da outra na caixa de itens para poder arrumar, e depois de terminar todos esses testes, ele estava mentalmente exausto. Daí ele atravessou a misteriosa porta com os passos hesitantes, de volta ao quarto escondido do vovô na casa dele. Mas ainda assim, do outro lado daquela porta, tinha o mesmo fluxo de tempo do que no mundo real. Basicamente, os dois mundos passavam no mesmo tempo. Isso também é algo interessante, tá? E não era só isso, o Yuya também conseguiria as mesmas habilidades que ele adquiriu nesse mundo do Isekai, na vida do mundo humano também. Só que isso ele ainda não sabia, ele vai descobrir mais pra frente, porque agora chegou a hora dele fazer um lanchinho, Então ele foi lá, olhou na geladeira e tal, não tinha nada. Então o que ele teve que fazer foi ir na loja de conveniência, e daí pra frente é só história. Bom galera, se vocês curtiram essa história, cara, esse iniciozinho de anime, vai ser interessante. Eu acho que dá pra gente comentar bastante sobre essa obra que, cara, pelo que eu tô lendo, parece ser uma obra incrível que vai vir pra gente em abril de 2023. E esse é só o começo,
tá? Só o começo, porque daqui pra frente esse cara vai evoluir muito. E imagina só, quando ele chegar na escola, né, quando começar as aulas de fato, e ele for uma pessoa completamente diferente do que todos achavam que ele era, por conta justamente desse mundo Isekai aí que ele vai. Nossa, cara, vai ser incrível, mano. Sem sombra de dúvidas, é uma das obras que eu tô mais ansioso pra abrir agora, tanto que eu já tô trazendo pra falar pra vocês aqui antes. E eu espero que vocês tenham curtido também. Se vocês gostaram, capricha naquele like brabo pra gente, pra dar aquela força. E não esquece também de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra você ficar por dentro de absolutamente tudo do mundo otaku, tá? A gente tá falando de tudo, mangá, anime, novel, tudo que tem direito a gente comenta aqui, tá? Tamo junto sempre. Aquele beijo no coração, forte abraço família, e eu te vejo na próxima, hein? Até mais, valeu!